Boa tarde, muito bem-vindos todos aqui à nossa sessão, que hoje temos dois convidados especiais, o Francisco Lopes, que está aqui representando o Escritório de Educação da Embaixada da Espanha, no Rio de Janeiro, e vai falar um pouco sobre as possibilidades de estudo na Espanha. E também temos a Anouk, considera que é a nossa parceira do Consulado da França, representando o Campus France, que também vai falar sobre as oportunidades na França. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos dois por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesse fim de tarde conosco. É um prazer muito grande. Ah, não tem como negar que a França e a Espanha são dois países chaves na nossa cooperação internacional. Nós temos uma excelente mobilidade de alunos com os dois. A França, atualmente, é o nosso país número um de intercâmbio de alunos. Nós temos, nesse semestre, 70 alunos franceses no campus, estudando conosco, no total de 250, então é bem representativo. Nós temos alguns espanhóis, mas nós temos mais brasileiros agora na Espanha do que na França. Então, muito obrigado pelos dois por poderem ser representantes desses países que acolhem tão bem os nossos estudantes e por estarem aqui conosco para poder levar essa palavra de informação àqueles outros tantos que vão querer poder fazer o seu intercâmbio na Espanha e na França. Então, sem mais delongas, eu vou primeiramente passar a palavra ao Francisco, ele vai fazer a apresentação dele, depois nós vamos ter a Nuke fazendo a apresentação dela, e no final, então, nós vamos abrir para as perguntas da audiência. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Francisco, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Ricardo. Obrigado a PUC do Rio pelo convite. E como falou, Ricardo, eu sou Francisco. Eu trabalho como assessor técnico docente no Escritório de Educação da Embaixada da Espanha, que entre outras coisas, além do muito de fomento da língua espanhola, no Brasil também dá suporte às universidades na política de internacionalização. Então, o primeiro aqui estão os nossos contatos. Tenho o contato do escritório geral. Não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta, sempre podem contatar com a gente. E os pontos que eu vou falar aqui rapidamente é porque estudar na Espanha, algumas dicas sobre como que é o sistema universitário espanhol, como estudar na Espanha, algumas ideias de bolsas de estudos que existem para os brasileiros estudar na Espanha. E também, finalmente, só uma apresentação, um slide sobre quais são os diplomas de proficiência em espanhol. Então, a primeira coisa que eu sempre falo nessas palestras é que o Brasil e a Espanha têm muito em comum. Bem no campo da história, por exemplo, naquele período histórico da União Ibérica, não? Digamos que o território do Brasil formou parte do que naquele tempo era da coroa da Espanha. Mas também, se você olha os brasileiros atuais, aproximadamente 10% são descendentes de espanhol. Então, digamos que a sangue espanhola está bem presente no Brasil. E nos últimos tempos também a cooperação comercial e cooperação econômica é bem grande, né? Você vê aí muitas empresas espanholas que estão aqui no Brasil, como Santander, e também tem empresas brasileiras que estão na Espanha, né? Como a Ambev, a Web ou a Embraer. Então, esse fluxo de econômico é uma das primeiras ideias, não? Porque é interessante fazer um intercâmbio ou estudar na Espanha. Outra ideia também importante é a língua espanhola. Eu queria destacar duas coisas, não? A primeira é que é o número de falantes de espanhol. Tem 550 milhões de falantes de espanhol, mas o Brasil é rodeado tudo pelo países que falam espanhol, né? Desde os Estados Unidos hasta o sul do Chile, né? Vocês têm falantes de espanhol. E também outra coisa que eu acho bem positiva para os estudantes é que a língua espanhola é bem próxima ao português, né? É aproximadamente 80% semelhante. Então, um estudante chega à Espanha com pouco nível de espanhol, eu acredito que rapidamente, numa experiência que rapidamente eles conseguem ter uma boa proficiência. Sempre é bom estudar
antes do intercâmbio, antes de ir lá, não? E, se é possível, conseguir um diploma de proficiência. Mas essa dificuldade que você vai ter em outros países, como, não sei, na Alemanha, não vai ter na Espanha, porque sem conhecer nada, a gente já comunica. Então, é uma coisa boa. E também que depois, na sua volta ao Brasil, tem a possibilidade sempre de que além do inglês, o espanhol, pela situação geográfica do Brasil, é bem interessante saber falar espanhol. Outra ideia é qualidade. Quando a gente fala de qualidade, todas as agências, eu acredito, usam os rankings internacionais, mas o que a gente sempre recomenda para os estudantes é usar o ranking por disciplinas, porque muitas vezes aparecem rankings onde fala a Universidade X é muito boa, tá bom, é muito boa, mas talvez a proficiência, a especialidade daquela universidade é a área, não sei, de direito, e você vai estudar medicina, vai estudar engenharia, então não adianta muito essa classificação geral, nosso ponto de vista. Então, é bom sempre pesquisar pela disciplina, se eu quero fazer, como aqui na tela, não? A engenharia civil, quais são as melhores universidades do mundo? Aparece aqui que a primeira é na China, a segunda na Suíça, a terceira, quarta nos Estados Unidos e a quinta é na Espanha. Então, eu acredito que isso dá uma ideia melhor. O aluno quer estudar qual área e depois pesquisar naquela área quais são as universidades melhores. E também os rankings dá bem para comparar, porque você fala, bom, qual é a universidade brasileira onde eu estudo? Qual é o nível? Então, dá para comparar onde você está, onde que está por cima, que está por baixo. Então, acredito que esse ranking que eu mostrei aqui, o ranking do Xangai, por disciplina, vale a pena dar uma olhada, se você quer procurar uma universidade de qualidade. E outra ideia também é que você vai na Espanha e você vai achar um ambiente na universidade muito internacional. A Espanha é o país que mais recebe alunos do programa Erasmus. O programa Erasmus é o programa de intercâmbio de estudantes na Europa, mas também já agora é um programa global, mas tem a maior parte do orçamento destinado a intercâmbios dentro da Europa. Então, você nas aulas da Espanha vai ter alunos com certeza, de toda a Europa, mas também de outros países do mundo. E outra ideia também, bom, que é a riqueza da Espanha, não? Que essa história, esse monumento que é o terceiro país do mundo, em número de monumentos declarados Patrimônio da Humanidade. Acredito que é o segundo ou terceiro país em número de turistas, acho que depois da França. Então, é bem interessante isso, não? E também outra coisa que eu acredito que o temperamento, o caráter do espanhol é bem semelhante ao brasileiro. Eu acredito que é até mais semelhante do que o português. Então, eu acho que a adaptação, vou falar em termos gerais, né? Porque sempre tem, cada caso é um caso, mas em termos gerais, a adaptação na Espanha dos brasileiros demora 15 minutos, no tempo de... Então, eu acho que isso é uma coisa e também o clima, não vou falar também do clima, não é tão bom como o Brasil, mas o clima na Espanha é relativamente melhor do que nos países do norte da Europa, né? Bom, eu vou falar assim um pouco do sistema universitário espanhol. São 83 universidades, das quais 50 são públicas e 33 particulares. Na Espanha, nas universidades públicas, em geral, são pagas. Depois vamos falar que na verdade não é tão assim, mas sempre tem uma taxa de ingresso, uma taxa anual. E outra ideia na Espanha é que tanto as regiões como as universidades são autônomas, então elas têm muita capacidade de fazer sistemas de ingresso, de fazer procedimentos próprios que são diferentes a outra universidade que talvez está na mesma cidade ou uma região próxima. Então, isso é uma característica da Espanha, essa ideia da autonomia. Ups. E em quanto ao sistema universitário, é muito semelhante ao brasileiro. Tem a graduação, 4 anos,
Tem um mestrado que na Europa é diferente, porque no Brasil são sempre 2 anos, um ano e meio. Na Espanha e na Europa toda, com o plano de Bolonha, você pode ter mestrado de 1 ano. Então, aí fiquem espertos, porque se você faz um mestrado de 1 ano e depois tenta revalidar no Brasil, às vezes dá problema, porque não está cumprindo o número de horas mínima que é requerido no Brasil para ter esse mestrado, né? E depois o doutorado. Importante também é que o calendário é do hemisfério norte, de setembro até julho. E os cursos são organizados no que a gente chama crédito, mas a ideia fundamental é que 60 créditos é 1 ano escolar, então assim não vai ter muito problema. Aqui tem um aplicativo que a gente chama Kedu, que é onde aparecem todos os cursos de graduação, de mestrado e de doutorado que são ministrados na Espanha. Assim, a base de dados geral que mostra todos os cursos. Então, você pode pesquisar por universidade, pode pesquisar por região, por área de estudos. Então, é só colocar no Google Kedu, estudar na Espanha, e aparece o link. Então, para estudar a Espanha, a gente fala que tem 4 possibilidades. A primeira possibilidade é realizar todos os estudos oficiais na Espanha, bem na graduação, mestrado, doutorado. E para isso a admissão é feita na Universidade Espanhola. E depois vou falar um pouquinho mais disso. Outra ideia também, que eu acho que é o principal dessa palestra, é a ideia do intercâmbio, né? Portanto, o intercâmbio de mobilidade, que normalmente o aluno brasileiro tem que se relacionar com o Departamento de Relações Internacionais da sua universidade. Então, o que eu posso falar aqui, no que na Espanha, fundamentalmente, tem como 2 grandes grupos de programas de intercâmbio, aqueles que são diretamente feitos entre universidades, que eu acredito que a PUC deve ter muitos convênios com universidades da Espanha, e depois está o programa geral, aquele programa geral Erasmus, que é comum para toda a Europa, que foi bem ampliado nesse programa dos próximos. Bom, já está funcionando, mas nos próximos 6 anos. Então, aí vai ter muita chance de mobilidade, não tanto dentro da União Europeia, como de alunos europeus indo para fora da União Europeia, que é o que chama mobilidade internacional, e também dentro dos programas KA 171, de mobilidade de professores e alunos brasileiros para a Espanha e, em geral, para a Europa. Então, esse é um programa bom. Outra ideia também importante para os programas de intercâmbio são as associações de universidades. Estou falando quase essa parte mais para o Ricardo, porque eu vou falar de 3 associações de universidade. A primeira é a UIP, que é a Associação Universitária Ibero-Americana de Pós-Grado. Acredito que, eu não sei exatamente os números, mas tem como quase 500, ou não sei se são 300 ou 500 bolsas e diferentes programas. Mas para que os alunos da PUC-Rio possam participar, a universidade tem que ser parceira dessa associação. Também tem outra associação que é bem interessante, especialmente já no âmbito do doutorado, que é a Associação de Tordesilhas, que cria uma rede entre universidades espanholas, portuguesas e de todo o âmbito de Latinoamérica. Depois, no âmbito técnico, tem mais alguma, como a Rede Magalhães, mas eu acredito que, em relação à Espanha, a UIP, Tordesilhas e La Rábida, que é uma associação também de universidades americanas, são as 3 principais associações de universidades e que também fornecem ou facilitam muito esse intercâmbio entre universidades. Mas, como eu falei, para os estudantes, isso, no final, resultará em que a PUC tem um edital mostrando, oferecendo intercâmbio para os alunos. Não sei, que falei mais quase para a universidade que para os alunos. A terceira possibilidade de estudar na Espanha é, se você começou uma graduação, um mestrado no Brasil, você pode continuar na Espanha, mas para isso tem que entrar em contato diretamente com a Universidade da Espanha, porque, como eu falei, cada universidade vai ter diferentes requerimentos e também, dependendo do curso, vai ter mais facilidade ou menos.
E outra ideia também bem interessante, que eu não sei se os alunos da PUC eles conhecem, é a possibilidade de ser o que a gente fala intercambista livre, o que seria aluno visitante. Eu estudo na PUC, mas eu quero ter uma experiência internacional. Eu não consegui nenhuma bolsa através do Departamento de Relações Internacionais. Posso fazer um intercâmbio? Pode. Você vai na página da universidade, por exemplo, eu vou falar concretamente, você vai na página da Universidade de Granada, eu quero fazer arquitetura, eu quero fazer um semestre lá. É possível, sim. E tem um procedimento de admissão simplificada para esses alunos visitantes. Qual é a condição? Que você pague o semestre. Qual é o valor de um semestre, por exemplo, na Universidade de Granada? Acredito que deve ser como 300 euros, como 1.500 reais. E também nessa mobilidade, onde, vamos falar assim, o estudante é responsável de, eu não estou dentro de nenhum programa, mas eu quero ir lá, eu tenho que bancar o custo da taxa desse semestre, mas, claro, eu tenho que o aluno tem que se manter lá na Espanha. Então, digamos que isso financeiramente, às vezes, não é possível, mas tem aluno que talvez tenha essa capacidade e possam fazer. Então, é uma possibilidade. E aqui sempre a gente fala que até antes de escolher a universidade, o aluno brasileiro tem que falar com a sua universidade de origem para selecionar quais são as disciplinas que na volta ao Brasil seriam reconhecidas, seriam, vamos falar assim, revalidadas dentro do programa escolar desse estudo. Mas é uma possibilidade que existe. Até alguma universidade na Espanha é isenta dessa taxa, mas, claro, o aluno tem que bancar tudo o que seria a viagem e a estadia lá. Mas é uma possibilidade que existe. Voltando à primeira possibilidade, também outras possibilidades são fazer cursos de curta duração, né? Então, especialmente as universidades espanholas, quase todas têm cursos de língua espanhola para estrangeiros, né? Porque a gente tem muito fluxo de estudante europeu, especialmente, ou também do continente americano, e que estão focados no ensino da língua espanhola. Aqui tem a nossa página, que aqui tem todas as informações detalhadamente. É só colocar no Google Escritório de Educação da Embaixada da Espanha e aparece tudo isso. Vou falar agora de um aluno que queira fazer a graduação oficialmente na Espanha. O primeiro que tem que fazer, e todos os alunos têm que fazer, é a revalidação do ensino médio. E isso é um procedimento que pode ser feito no Brasil e que é relativamente simples. Demora como 2 semanas, perdão, 2 meses. Mas como aqui tem uma diferença de 6 meses entre que acaba o curso no hemisfério sul e começa no hemisfério norte, dá tempo de fazer toda essa papelada. Uma vez que você ou na verdade que começa com o processo de revalidação do ensino médio, temos que ter 2 vias principais para fazer a graduação. A via geral, que tem o nome de UNED-Assis, e que normalmente é usada para aqueles cursos que têm especialmente dificuldades de acesso, por exemplo, medicina, enfermagem, esse tipo de cursos, que requerem fazer uma prova vestibular, que pode ser feito em São Paulo. Na UNED tem um escritório lá e eles fazem as provas. Mas a maioria dos cursos, não sei se a maioria, mas muitos cursos, você pode fazer, tem um número de vagas para estrangeiros, como acontece na fase de estrangeiro das 10 universidades da Andaluzia, ou também acontece com as vagas remanescentes que são oferecidas pelas universidades em julho ou setembro. Então, um estudante brasileiro que queira fazer engenharia mecânica, com certeza ele vai poder estudar esse curso na Espanha somente com a revalidação do ensino médio. Aqui tem uma ideia dos custos anuais. Na Espanha sempre se fala de custos anuais, dependendo da região.
Aí a Catalunha parece um pouco maior, mas recentemente foi reduzido, então ficou mais ou menos como Castilla e León. Mais ou menos o valor médio é em torno a 1.000 euros por ano. Esse é o valor, mais ou menos, de uma graduação na Espanha. Enquanto ao mestrado e doutorado, de forma geral, não requer a revalidação do diploma brasileiro de graduação. E isso somente para continuar os estudos. Se você quer trabalhar na Espanha, sim, requer fazer essa revalidação do diploma de graduação. E, geralmente, as universidades estão bem abertas aos estudantes estrangeiros no mestrado e tem um processo interno de cada universidade, mas não é muito complexo, não. Aqui tem a ideia do custo do mestrado, que mais ou menos é 2.000 euros ao ano. Isso vamos falar assim a média. Depende um pouco de cada região e também de cada curso, mas vamos falar aqui como ideia assim. Em quanto ao custo de vida, aqui aparecem alguns exemplos, o que eu vou pensar no que geralmente a Espanha é um país relativamente mais econômico que o resto dos países da Europa, tirando talvez Portugal, e especialmente na Espanha tem muita diferença entre as cidades grandes, Madrid e Barcelona, que são relativamente caras, mas depois tem universidades no interior, em cidades bem tranquilas, com universidades de qualidade, onde o custo de vida para um estudante é bem reduzido. Quando o estudante volta no Brasil, lembre-se de portar Carolina Bori para fazer a revalidação. Enquanto ao visto de estudos, os alunos que não têm nacionalidade espanhola ou outra nacionalidade da União Europeia precisam de visto. E o bom do visto é que se você vai ficar menos de 90 dias, não requer visto. Se você vai ficar mais de 90 dias, precisa de visto. Mas o visto de estudante permite trabalhar na Espanha. Aí aparece 20 horas, foi mudado recentemente. Permite trabalhar 30 horas na semana, desde que seja compatível com as aulas e que corresponda com a qualificação profissional da pessoa. Em quanto a bolsas de estudo, também aí na nossa página web tem uma secção dedicada a bolsas. E acredito que o mais prático para os alunos é acompanhar nossas redes sociais. No escritório temos como duas linhas editoriais e uma delas é Estudar na Espanha, que onde aparecem todas as bolsas que as instituições e organizações espanholas fornecem para o mundo todo ou para o brasileiro, né? Porque a gente seleciona quais são as interessantes. E, em quanto à bolsa de estudo, eu gostaria ao menos que lembrassem de três organizações. A primeira é a Fundação Carolina. A Fundação Carolina, cada ano, abre um edital muda de um ano para outro, mas 500, 600 bolsas. A maioria delas são bolsas de mestrado. Também tem alguma para pesquisa, mas a grande parte das bolsas da Fundação Carolina são de mestrado. É um edital que geralmente abre no final de ano, janeiro. Então, só para vocês ficar atentos. A segunda grande organização que tem bolsas para brasileiros na Espanha, o que eu falei, é a AUIP, é aquela Associação Ibero-Americana de Pós-Graduação, e que é uma associação de universidades da Espanha e de Portugal e todos os países da Iberoamérica, e tem muita bolsa, e além de bolsa tem outros programas também interessantes para as universidades. E o terceiro programa, que tem aproximadamente como 1.000 bolsas, é o CSIC, e o CSIC é o órgão de pesquisa da Espanha. Mas aqui teve uma mudança no calendário do edital, e agora ficou um pouquinho mais difícil para brasileiros, porque o brasileiro tem que estar já inscrito no doutorado na Espanha para fazer a solicitação da bolsa. Até um ano atrás, dava para fazer a solicitação da bolsa, e se você ganhar a bolsa, fazer a inscrição no doutorado. Mas agora mudaram um pouquinho, mas é uma bolsa bem interessante, especialmente para aqueles que querem orientar o seu trabalho ao âmbito da pesquisa. E depois, além dessas organizações que eu falei, Fundação Carolina, AUIP e CSIC,
muitas universidades têm programas específicos para o que eles chamam de atração de talento, ou também destinados aos estudantes ibero-americanos. Eu coloquei aí bastantes. Uma das mais famosas, porque acho que são 150 bolsas, é a Universidade de Jaén, que tem bolsa de talento, onde tem a matrícula gratuita, que acredito que são 2.000 euros ao ano, um curso de espanhol, seguro médico, tudo isso. É a Universidade de Jaén, mas se você pesquisar em todas essas universidades, de um jeito ou de outro, todas têm aquela bolsas talento ou aquelas bolsas ibero-americanas para atração de estudantes ibero-americanos para a Espanha, e, portanto, brasileiros. E parece que são muitas, mas, ou seja, a tarefa do aluno é acompanhar nossas redes sociais, porque cada edital tem os detalhes, mas falando assim em termos gerais, tem que ficar bem ligado desde dezembro até fevereiro, que é mais ou menos fevereiro, março. Essa eu acredito que é a época maior de publicação de editais para bolsas. Aí coloquei o logotipo das universidades da Andaluzia, porque nas universidades da Andaluzia, que são 10, tem um sistema também bem interessante, é que praticamente, por falar assim de jeito simples, o bom estudante não paga. Então, um estudante brasileiro começa na Universidade da Andaluzia, por exemplo, a Universidade de Cádiz, ele só tem que pagar a taxa de matrícula o primeiro ano. Se ele aprova todas essas disciplinas, o ano seguinte praticamente de graça. Acredito que pagam 10 euros assim, do seguro escolar. Então, todas estas oportunidades que eu falei, todas estão os alunos conseguem acompanhando as nossas redes sociais, especialmente o Instagram de Estudar na Espanha. E o último que eu queria falar, que eu acho que já falei demais, é sobre os diplomas de espanhol. São 2 os diplomas de espanhol reconhecidos na Espanha, um é o DELE e outro é o CIELE. Os dois podem ser feitos no Instituto Cervantes, no Rio de Janeiro, tem, e com certeza eles estarão abertos também para parcerias com o Centro de Línguas da PUC para virar centro examinador. E desculpe que falei demais. O principal, acompanhe as nossas redes sociais e vai ficar sabendo de tudo. Obrigado. Obrigado. E desculpa, Anu, que eu peguei muito tempo. Obrigado, Francisco, aí pela sua apresentação. Foi muito bom você trazer todas essas informações para nós. Então, agora nós vamos passar a palavra para a Nuke, que é a representante do Campus França aqui no Rio de Janeiro, e ela vai falar, então, um pouco sobre as possibilidades na França. Nuke, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Olá, boa tarde. Obrigada a vocês pelo acolhimento, pela atenção. Então, eu vou fazer uma apresentação bem rápida, mas focando nas universidades francesas, sabendo, assim, priorizando os alunos de intercâmbio, e deixando claro que também é possível fazer a candidatura direta, né, ao ensino superior na França para qualquer nível, seja no meio da graduação, seja para o primeiro ou segundo ano de mestrado, desde que se possa, né, comprovar os anos de estudos aqui no Brasil, é possível também fazer essa candidatura livre, que seria a candidatura pelo Campus France. Mas a minha apresentação vai ser mais dirigida aos alunos de intercâmbio que ainda estão, né, prospectando as oportunidades e querendo conhecer melhor como é que funciona o estudo superior na França. Para aqueles que já têm um aceite, têm dúvidas relativas ao processo pré-consular, aí a gente pode abrir na hora das perguntas que eu explico melhor como é que funciona. Eu vou partilhar aqui a minha tela para poder colocar uma apresentação. Então, tá ok? Então, o Campus France é uma agência do governo francês, então a gente é uma agência de Estado, e a nossa missão principal é a promoção dos ensinos superiores na França, e a gente faz isso principalmente levando informação aos estudantes sobre o processo de candidatura,
sobre os estabelecimentos de ensino, sobre como buscar o seu curso. Então, todo o nosso serviço de informação ele é gratuito. A gente tem agências por todo o mundo e então os estudantes do Rio de Janeiro, da PUC, têm como referência o escritório aqui do Rio de Janeiro, que fica no Consulado da França, no centro do Rio. Vocês podem sempre marcar uma sessão de orientação online ou presencial. Essa sessão é gratuita e é para realmente poder informá-los melhor e dar melhores diretrizes para vocês tirarem, né, dúvidas ou conhecer melhor qualquer aspecto do ensino superior na França. Então, a França tem uma grande preocupação com os estudos. É um país que investe quase 50 bilhões de euros em pesquisa e em ensino. Então, isso se reflete tanto na qualidade das universidades, que estão ranqueadas, muito bem ranqueadas nesses rankings como o de Xangai, que foi apresentado pelo Francisco. Então, assim, a gente tem esse reflexo dessa preocupação com a educação presente em vários setores, né, que tocam a vida do estudante a todo momento. Uma nova política que foi introduzida recentemente foi essa do Bienvenue en France. Então, é uma política que visa a fazer com que as universidades tenham mais dispositivos de acolhimento dos estudantes estrangeiros nos estabelecimentos franceses. Então, isso se reflete em vários aspectos, tanto de ter serviços destinados aos estudantes estrangeiros, como ter maior acompanhamento, ter a presença de representantes de outros órgãos, como voltado para os alojamentos estudantis, ou como o da Préfecture de Police, que né, lida com a documentação dos estrangeiros. Então, são vários aspectos que tocam a vida do estudante estrangeiro, que cada vez mais o Estado quer ter maior controle e possibilitar um melhor acolhimento desses estudantes. Então, o reflexo desse investimento em pesquisa ele é notável em vários campos. Então, o maior centro de pesquisa público nacional é o CNRS. Então, é um centro de pesquisa muito conhecido, tem uma representação aqui no consulado. Ele visa mesmo o desenvolvimento da pesquisa em todos os campos, então, tanto tecnologia como uma parte mais social. A gente tem, né, vários prêmios Nobel, então, várias maneiras de poder qualificar todo esse investimento e o retorno desse investimento em educação. O governo também tem uma grande preocupação pela qualidade de vida do estudante fora da sala de aula. Então, a França preza muito pelo seu patrimônio histórico e cultural, e ela, né, incentiva que todos os estudantes participem também dessas atividades culturais que são oferecidas. Então, há muitos festivais, um número imenso de museus, onde as tarifas de estudantes podem variar entre a gratuidade e 15 euros a entrada. Muitas salas de cinema, onde também tem tarifas estudantis, né, especiais. Então, a França incentiva muito a que os estudantes tenham proveito também de tudo que ela pode oferecer na parte cultural. A preocupação da França também vai para além dos estudos e na fase posterior aos estudos. Então, tem uma grande... a gente tenta também promover a inserção desses estudantes no mercado de trabalho.
a França é o maior empregador estrangeiro aqui no Brasil, e estudantes que estiveram, né, fizeram parte dos seus estudos na França, eles ficam muito mais propícios a serem contratados em empresas francesas, por já conhecerem, né, tanto a estrutura de ensino quanto o relacional, assim, num ambiente profissional francês. A gente tem uma página específica para esses ex-alunos, que é o France Alumni, onde a gente promove mais essa parte profissional de ex-alunos. Isso aqui eu vou falar um pouquinho depois. Então, o que o Campus France faz? Então, é fazer tanto as candidaturas individuais para quem vai fazer graduação ou mestrado na França, né? Na França é o sistema de Bolonha também. Então, a graduação é a licence, o mestrado é o master. E a gente faz também o acompanhamento desses estudantes de intercâmbio que vão precisar fazer o processo pré-consular, fazer pedir o visto de estudante. Isso tudo a gente também está aqui para informá-los. A gente faz várias atividades voltadas ao público também que vai fazer sua candidatura interna à universidade. Os custos de vida na França, assim, para quem vai em intercâmbio, geralmente não vai pagar, né, as tarifas escolares, porque os acordos muitas vezes cobrem essas tarifas. Para quem vai em candidatura individual, o que é importante saber é que as universidades francesas elas podem isentar 10% do corpo estudantil delas das tarifas escolares. Então, a maior parte delas vai aplicar a tarifa de europeu também para quem não é europeu. E isso faz com que o ano letivo na França, na graduação, esteja em torno de 170 euros, isso em toda a université, que são estabelecimentos públicos, e o mestrado na França, o ano letivo, fica a 243 euros. Já para o doutorado, essas tarifas são fixas, tanto para estrangeiro ou europeu, e geralmente os doutorandos vão com bolsas, né, financiamento de alguma instituição. Se não, para o dia a dia na França. Então, é bastante diferente, né, o custo de vida dentro de Paris e fora de Paris. A gente faz um cálculo básico de que é necessário em torno de 1.000 euros por mês para morar em Paris. Já fora de Paris, esse custo cai a 600 euros. Então, tem, né, os restaurantes universitários, que têm uma tarifa, né, bem reduzida para as refeições, e são ofertadas tanto no almoço quanto no jantar. Sempre tem restaurantes universitários perto das universidades, e é uma opção muito boa, e uma maneira de baixar os custos diários da vida na França. Para além disso, bom, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, há também tarifas especiais para o transporte de longa distância. Então, os trens têm uma tarifa especial que permite com que os estudantes possam também conhecer o território francês, fazer viagens e aproveitar as férias, os feriados e tudo mais. O governo, então, ele é muito consciente que né, é necessário ter uma boa qualidade de vida e que os estudantes eles são prioritários nessa atenção do governo. Então, além de subsidiar grande parte dos custos da universidade, e por isso que as tarifas escolares elas podem ser tão baixas e chegam a ser as mais baixas de toda a Europa, há também outros mecanismos que fazem com que a vida do estudante não seja tão custosa. Então, tem um auxílio moradia,
que pode ser pedido por qualquer estudante, que vai ficar a partir de 6 meses, se eu não me engano, que é o auxílio da CAF. Ele é um auxílio monetário que o governo deposita na conta bancária do estudante para cobrir parte dos aluguéis dos estudantes. Para além disso, residências universitárias. Então, em Paris, essas vagas são muito mais disputadas, mas fora de Paris é muito mais fácil de conseguir uma vaga numa residência universitária que fica num preço muito acessível. Quem gere, né, tem uma agência nacional, que é o CRUS, que faz o gerenciamento dessas residências universitárias, e é a mesma que faz também o gerenciamento dos restaurantes universitários. Então, para isso, para pleitear a vagas em residências universitárias, é preciso completar um formulário de demanda no site do CRUS. O sistema de saúde na França é público e é universal. Todo estudante, uma vez que ele se inscreve na universidade, ele é dirigido para afiliar-se na Sécurité Sociale. Ela é gratuita. Se o estudante quiser também fazer uma forma de um plano de saúde complementar, ele é em custos muito baixos e serve a fazer com que seja possível ter acesso a consultas médicas de todo tipo, exames, e ser reembolsado integralmente desses custos com tratamentos de saúde. O transporte urbano também tem tarifas de estudante, então todo estudante menor de 26 anos paga meia tarifa de transportes urbanos, e então ele tem um passe onde que ele pode usar tanto em metrô, ônibus, as bicicletas, então é tudo unificado. Para além disso, todo estudante né, que tem visto de estudante tem direito a trabalhar 60% da carga horária integral. Então, essas horas de trabalho elas podem ser concomitantes com os estudos. Então, né, num turno em que o estudante não esteja em sala de aula, mas elas podem também ser acumuladas para que o estudante possa fazer um estágio no fim do curso. Então, muitas formações na França vão incentivar os estudantes a que eles façam um estágio no final do curso. Todo estágio, a partir de 3 meses, ele é remunerado, e se ele for de uma duração menor do que 3 meses, ele tende a ser remunerado. As bolsas de estudos na França, a França ainda né, tem a maior oferta, né, de bolsas de estudos. A gente tem um catálogo onde vocês podem pesquisar bolsas que sejam adequadas a vocês. Então, tem filtros no quais vocês lançam na situação de vocês, e aí, a partir desse perfil que é filtrado, há uma listagem com os editais que correspondem ao perfil. Depois tem que consultar cada edital para ver bem se vocês são elegíveis ou não. A bolsa do governo francês, né, dessas que custeiam todos os custos de vida dos estudantes, que mais beneficia brasileiros, é a Bourse Eiffel. Essa bolsa, normalmente ela fica aberta ao mesmo tempo, simultaneamente com o nosso processo de candidaturas diretas. Então, entre outubro e janeiro do ano que antecede o ano que vocês querem cursar na França. O governo brasileiro também tem oferta de bolsas, né, para a França, principalmente para a área de engenharia, mas também vai ter para outras áreas. Então, a CAPES ainda é uma instituição que concede, né, diversas bolsas de estudos.
Aqui depois eu vou ter para doutorado, eu acho que ele pode deixar para mais tarde, para vocês, né? Se vocês quiserem tenham qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo. E para quem está no processo pré-consular, então quer dizer que já teve, uma vez que você tem o aceite da universidade, você vai criar um dossiê pré-consular por uma plataforma chamada Etudes en France. A gente vai fazer a verificação desse projeto pedagógico. Uma vez que ele for validado, ele, ou se for uma candidatura direta, tem uma entrevista, mas se for um processo de intercâmbio, vocês já vão passar para o visto, para o serviço de visto, vocês vão ser encaminhados para o serviço de visto. E a gente acompanha todo esse processo, tanto, né, desde assim, da procura dos cursos até a visita consular aqui, né, no consulado para o pedido de visto. Então, esse é realmente o nosso serviço, para que a gente possa estar aqui ajudando vocês a construírem um projeto de estudos na França, que tirem dúvidas a propósito dos cursos, que possam, né, ter uma ideia melhor sobre os estabelecimentos de ensino, sobre questões de onde viver, né, sobre as cidades, né, as cidades universitárias. Então, eu vou só botar aqui meu contato, que não está nesse slide, e então eu vou parar isso aqui. E eu vou deixar aqui o meu contato. Não, é só eu abrir, só um minutinho. Vou abrir o outro. Cadê? Então, aqui é o nosso site, né? A gente tem muita informação no site. No Instagram, a gente está sempre postando sobre atualidades, bolsas de estudos, trazendo pessoas assim que conseguiram bolsas para elas falarem sobre, né, o percurso delas, como é que elas fizeram né, como é que elas postularam a bolsa, como é que elas construíram o dossiê delas. No nosso YouTube, a gente tem tutoriais sobre o processo de candidatura individual, né, pelo Campus France, e temos também muitas lives sobre áreas de estudos específicas. Então, para estudantes que querem conhecer melhor, né, o panorama de alguma área de estudo, como a engenharia, que tem um percurso específico, ou né, saber, não sei, em ciências sociais, quais são as instituições, como escolher. A gente também tem muitos vídeos que podem ajudar vocês nesse processo. O e-mail aqui do escritório é o Rio de Janeiro, @campusfrancebrasil.com.br, e vocês podem sempre escrever para tirar qualquer dúvida ou para marcar uma sessão de orientação. E então, mais uma vez, eu quero convidar todos a que vocês entrem em contato, porque a nossa missão principal é realmente passar informações e ajudar vocês a conseguir realizar esse projeto. Obrigada. Obrigado, Anuc, pela apresentação. Também foi muito abrangente. Acho que agora a gente pode passar, então, para o período das perguntas. Quem tiver uma pergunta, pode abrir o microfone e fazer diretamente, dizendo para que a representante de vocês gostariam de dirigir a pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Todo mundo achou tudo tão claro que ninguém tem perguntas? Última chance.
Bom, de qualquer forma, todos pegaram aí os contatos do Francisco e da NUC, tem os contatos consulares também, então vocês podem entrar diretamente nas páginas, podem acompanhar pelo Instagram ou pelo YouTube também, pelo Facebook talvez. Eu gostaria, então, mais uma vez, de agradecer ao Francisco, de agradecer à NUC por essas apresentações tão valiosas. Nós vamos disponibilizar depois, dentro da nossa página do intercâmbio aqui, para os alunos da PUC, para que eles possam acessar também. E é um prazer, mais uma vez, tê-los aqui. Francisco, a NUC já conhece o nosso campus, falta você vir aqui conhecer, espero que nós possamos tê-lo aqui qualquer dia desse. Tá bom? Tá bom, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, NUC. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.